Em outubro de 1943, um dos episódios mais estranhos, assustadores e controversos da história militar dos Estados Unidos teria acontecido nos bastidores da Segunda Guerra Mundial. É uma história que começa em um estaleiro naval, na Filadélfia, mas termina no território do impossível, segundo testemunhas e documentos não reconhecidos oficialmente. Naquele ano, a Marinha norte-americana realizou um experimento secreto com o objetivo de tornar invisível um de seus navios de guerra. O nome da embarcação: o USS Eldridge. O objetivo declarado era simples: desenvolver uma tecnologia para desviar ondas de radar e ocultar navios aliados da detecção inimiga. Mas o que teria acontecido ultrapassa qualquer lógica militar ou científica. Relatos afirmam que, ao testar um campo eletromagnético experimental, o USS Eldridge não apenas desapareceu da vista. Ele teria se teleportado por centenas de quilômetros e, ao retornar, trouxe consigo consequências terríveis, físicas e psicológicas para toda a tripulação. A história do experimento Philadelphia começa com um homem chamado Carl M. Allen, também conhecido como Carlos Hyundai. Foi ele quem, nos anos 1950, escreveu uma série de cartas para o astrônomo e autor Morris K. Jessup, detalhando o experimento naval realizado pela Marinha em 28 de outubro de 1943. Nessas cartas, Allen afirmava ter testemunhado o desaparecimento do USS Eldridge enquanto servia a bordo de um navio mercante próximo a Andrew Furuseth. Ele descreveu com precisão o local e a hora do suposto evento, alegando que o navio foi envolto por uma névoa esverdeada e simplesmente sumiu. De acordo com Allen, o Eldridge desapareceu completamente do estaleiro naval da Filadélfia e foi teleportado para Norfolk, Virginia, a mais de 300 quilômetros de distância, onde teria reaparecido por alguns minutos antes de retornar instantaneamente ao ponto de origem. Tudo isso teria sido possível graças à aplicação de campos eletromagnéticos extremamente poderosos, baseados em teorias não publicadas de Albert Einstein sobre o chamado campo unificado, uma teoria hipotética que buscava unificar as forças da natureza em uma única estrutura matemática. A Marinha, segundo Allen, estava tentando dobrar a luz ao redor do navio, tornando-o invisível. Mas os efeitos colaterais ultrapassaram qualquer cálculo. Quando o Eldridge reapareceu na Filadélfia, os resultados foram grotescos. Alguns marinheiros estariam em estado de total desorientação, com perda de memória, náusea intensa e colapsos nervosos. Outros foram encontrados fundidos à estrutura metálica do navio, menos braços, atravessando o casco, pernas presas ao chão, corpos incorporados aos corrimões, como se a matéria tivesse se misturado durante a teleportação. Há relatos ainda mais perturbadores. Algumas testemunhas afirmaram que certos tripulantes desapareceram completamente, nunca sendo encontrados. Outros surgiam e desapareciam espontaneamente, como se estivessem fora de fase com a realidade. Segundo Allen, houve casos de marinheiros que entravam em combustão espontânea ou que enlouqueciam ao serem colocados em ambientes com campos magnéticos comuns. Essas alegações beiram o absurdo, mas durante décadas fascinaram ufólogos, teóricos da conspiração e pesquisadores independentes. Morris K. Jessup, o autor que recebeu as cartas, ficou profundamente intrigado. Ele já havia escrito um livro intitulado O Caso dos OVNIs, onde especulava sobre tecnologias avançadas, possivelmente utilizadas por civilizações extraterrestres. As informações de Allen pareciam encaixar-se perfeitamente em algumas de suas hipóteses. Jessup tentou investigar o caso, mas logo foi confrontado com obstáculos. Um exemplar do seu livro foi enviado de forma anônima à Marinha, com anotações à margem supostamente feitas por 3 indivíduos, os chamados Gypsies, discutindo tecnologias antigravitacionais, naves interdimensionais e manipulação de campos temporais. O exemplar, agora conhecido como The United Edition, foi reimpresso internamente pela Marinha e distribuído a diversas bases e instalações militares, mas nunca foi divulgado publicamente. Esse movimento da Marinha, reimprimindo um livro obscuro com anotações de fontes não identificadas, só fez aumentar os boatos de que havia algo a ser escondido. O caso se tornou ainda mais macabro quando, em 1959, Morris K. Jessup foi encontrado morto em seu carro em um suposto suicídio por monóxido de carbono. Muitos acreditam que ele estava prestes a revelar informações sensíveis e foi silenciado. Oficialmente, o governo dos Estados Unidos sempre negou a realização de qualquer experimento, como o descrito. O cronograma do USS Eldridge
desclassificado anos depois, mostra que ele estaria em outra parte do oceano, na data mencionada por Alan, mas muitos apontam inconsistências e lacunas nesse documento. Há evidências circunstanciais, como relatórios de portos indicando a presença do Eldridge em Norfolk, em datas incompatíveis com o cronograma oficial, ou testemunhos de funcionários civis, afirmando ter visto fenômenos estranhos durante os testes com o navio. Mas a pergunta continua. Seria tecnicamente possível que, mesmo nos anos 1940, o governo norte-americano estivesse testando algo tão avançado quanto manipulação de campos eletromagnéticos para alterar espaço-tempo? Alguns físicos afirmam que não. A ciência atual ainda está longe de realizar experimentos com distorção gravitacional controlada. No entanto, é sabido que, durante a Segunda Guerra Mundial, diversos projetos secretos menos como o Projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica, foram mantidos em sigilo absoluto, com milhares de cientistas trabalhando em compartimentos estanques de informação. É plausível imaginar que outros projetos menos bem-sucedidos, ou mais perigosos, possam ter sido enterrados e esquecidos. Outra hipótese plausível é a de um experimento mal-sucedido de desmagnetização. Naquela época, a Marinha utilizava técnicas para desmagnetizar seus navios, de modo a protegê-los contra minas magnéticas alemãs. Isso envolvia o uso de cabos elétricos ao redor do casco, gerando campos magnéticos específicos. Um erro nesse processo, combinado com testes de radar e eletricidade de alta voltagem, poderia ter causado efeitos inesperados nos tripulantes, talvez até alucinações em massa ou danos neurológicos. Mas essa explicação não responde aos relatos de desaparecimento, teletransporte ou fusão física com o metal. Outra linha de interpretação é puramente conspiratória. O experimento Filadélfia seria, na verdade, uma tentativa de teste de tecnologia alienígena, obtida secretamente por meio de contatos com civilizações extraterrestres. Há quem afirme que a engenharia reversa de tais tecnologias começou muito antes de Roswell, e o USS Eldridge seria um dos primeiros laboratórios de campo. O navio teria sido equipado com geradores de campo de dobra ou sistemas de camuflagem interdimensional, que falharam catastrófica e publicamente, evidentemente. Essa teoria é descartada pelo meio científico, mas ela persiste com força entre pesquisadores de OVNIs. Ao longo dos anos, o experimento Filadélfia tornou-se ícone da cultura pop. Filmes, séries e documentários retrataram o caso com variações criativas. Em 1984, o filme The Philadelphia Experiment apresentou uma versão ficcional em que os marinheiros viajam no tempo até os anos 1980. A lenda foi imortalizada, ganhando novas camadas com o passar do tempo. Mas também surgiram detratores. Em entrevistas posteriores, Carl Allen foi considerado mentalmente instável por alguns estudiosos. Ele teria admitido em certas ocasiões que havia exagerado ou mesmo inventado partes da história. Sua credibilidade foi severamente questionada. No entanto, muitos ainda se perguntam: por que um homem com tantas inconsistências teria atraído a atenção da Marinha, ao ponto de eles reimprimirem anotações baseadas em suas cartas? A verdade é que, apesar de todas as explicações alternativas, o caso jamais foi encerrado de forma satisfatória. A ausência de provas definitivas, menos nem confirmações, nem refutações concretas, menos apenas aumenta o fascínio. Os céticos dizem: se fosse verdade, haveria mais provas. Os crentes respondem: justamente porque é verdade. Tudo foi escondido. Até hoje, o USS Eldridge ainda existe. Foi vendido para a Grécia após a guerra, onde serviu por décadas sob o nome HS Lian. Em 1999, foi aposentado e desmontado. Nenhuma análise dos restos revelou alterações incomuns, mas é impossível saber o que foi removido ou alterado ao longo dos anos. O que resta é o mito, um navio que sumiu diante de testemunhas. Corpos fundidos ao metal, campos de energia que distorcem o tempo, um experimento que ultrapassou os limites da ciência, e uma sombra de silêncio por parte das autoridades. O experimento Filadélfia permanece, até hoje, como um dos maiores enigmas do século XX, uma história onde o impossível e o real se encontram, onde a ciência se dobra à imaginação, ou talvez a verdade. E talvez, em algum laboratório escuro, nos porões da história, as máquinas que controlam o tempo estejam apenas esperando a próxima ativação.